Filipenses, capítulo de número 3. Eu quero falar sobre prisões do passado. Quando o irmão Adilson estava compartilhando a visita que ele fez com o pastor Celso, inclusive o pastor Celso ele é da nossa época, né? Ele inclusive aplicou alguns desses materiais que eu estou dando hoje para mim, talvez até para eles, há 25 anos atrás, né? E o irmão Adilson pediu oração, né, para essa fase que ele está passando, e o pastor Alexandre orou e ele foi muito assertivo. Existem dores que não vai passar. Eu vou ter que aprender a conviver com elas. O tempo vai passar e a dor não vai diminuir. Ela vai existir. Mas pela graça do Senhor, eu aprendo a lidar com ela. E se você não aprende, sua vida vai virar um inferno. Você não vai conseguir lidar com a dor. Por isso, prisões do passado. Eu preciso de graça para poder lidar com os desafios que vêm a mim. Talvez hoje na sua vida está tudo bem, mas a gente nunca sabe o que nos espera amanhã. Então é importante que você saiba que Deus tem um plano para ajudar você a lidar com as suas dores. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 12 ao número 14. Amém? Vamos ler? Não que o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, eu sublinharia essa palavra, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, obrigado pela tua graça que alcança todos nós. Tito, na carta que recebeu de Paulo, falou que a graça, ela nos educa. Por isso, Deus, nós estamos contentes no Senhor, porque a graça nos ensina, inclusive a lidar naqueles momentos mais sombrios, o vale da sombra da morte. Pedimos ao Senhor que nos fale ao coração, que a tua palavra encha-nos de fé. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir das palavras de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de pedir permissão e fazer a vocês duas perguntinhas simples, pode ser? A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: existem coisas das quais você se lamenta de não ter feito, quando você olha para trás? Quando você olha para o seu passado, existem coisas que você se lamenta hoje de não ter feito? Ok, segunda perguntinha. Nesse mesmo sentido, será que existem coisas das quais você se lamenta de ter feito? Então, essas duas perguntas, elas são cruciais saber respondê-las para você que quer continuar prosseguindo, avançando. Se você não quer ser escravo do seu passado, por isso que eu coloquei o título dessa mensagem como prisões do passado. Irmãos, a questão não é se você vai lamentar ou não, se você vai chorar ou não,
se você vai ficar triste ou não. Não é essa a questão. A questão é o que você tem feito para que as coisas, a partir de agora, tenham um desfecho diferente. Ninguém pode mudar o passado. Mas dependendo da postura que você tem, você pode alterar o seu futuro. Então a questão não é a dor que você passou, mas como que você lida com ela a partir de agora. Então, a pergunta correta seria o seguinte: como que eu faço para sair de uma prisão de lamentos e continuar seguindo em frente? Porque a vida continua. Não é verdade? E olha que interessante, todos os crentes, dos mais piedosos, e eles têm tido vitórias na vida cristã, mas eles não são privados de passar por um momento de dores. Nenhum dos cristãos mais piedosos, eles passaram por lutas terríveis. Mas eles precisaram aqui, colocar um ponto final no lamento, para que eles consigam seguir em frente. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei de uma coisa: nós precisamos colocar às vezes um ponto final, para a gente continuar avançando, prosseguindo. E aliás, não sei se você tem noção disso, depressão tem a ver com isso que nós estamos tratando. Às vezes a gente não consegue colocar um ponto final, e a gente acaba entrando numa espiral descendente. Já ouviu aquela expressão, o irmão ou a irmã está no fundo do poço? Então, esse texto, ele nos ensina como colocar um ponto final. E eu quero abordar esse aspecto aí da vida cristã com vocês. Mas eu quero ler novamente o texto, eu quero que você preste atenção no texto que vamos ler. Filipenses 3, 12 a 14. Não que o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, Paulo falando de si, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aqui, nesse conjunto de versos, algumas atitudes que eu devo ter. Ninguém poderá tê-la por vocês. Se você quer prosseguir, se você quer avançar, esse texto apresenta a nós 4 atitudes. Vamos juntos lá para aprender? Primeira atitude, segundo as Escrituras, aqui não se conforme com aquilo que te aconteceu. Não se conforme com aquilo que te aconteceu. Embora Paulo fosse um homem responsável e maduro na fé, inclusive esse é o sentido da expressão aí, perfeito. Paulo era um homem maduro. A palavra perfeito é uma tradução talvez um pouco equivocada, porque o sentido da palavra perfeito é um crente responsável, é um crente maduro. Paulo está falando, embora eu tenha atingido um certo grau de maturidade, e seja de fato um crente responsável no sentido de caráter, Paulo está falando aqui, eu não estou satisfeito. O apóstolo Paulo sabia que mesmo chegando a essa estatura, havia ainda áreas que ele precisava crescer, amadurecer, desenvolver. Olhando para as páginas da Bíblia Sagrada, Paulo era um pastor, um apóstolo proeminente da igreja. E Paulo poderia dizer assim: eu ando com Jesus, e de fato.
Ele poderia dizer: eu estou envolvido com as coisas de Deus. Ele poderia dizer: eu tenho levado o evangelho aos perdidos. Mas apesar de tudo isso, eu ainda tenho que crescer. Eu tenho que desenvolver, eu tenho que aprender. Note que apesar de todo o crescimento, ele sabia que ainda existia áreas. Irmãos, aqui ó, eu e você precisamos ter essa mesma simplicidade. É isso mesmo. Você não aprendeu tudo ainda, tá bom? Eu sei que alguns de vocês já estão em uma boa caminhada com o Senhor, mas você precisa ter humildade de reconhecer: existem áreas que eu preciso aprender, existem áreas que eu tenho que desenvolver, existem áreas ainda que eu tenho que crescer. E isso, irmãos, é encorajador. Saber que apesar de ter andado com o Senhor, alguns aqui, 2, 3 anos, outros 10, 15, outros 20, 25, 30, outros 40 anos. Não, mas eu preciso ter humildade de saber que, embora eu seja maduro, Paulo falou, embora eu seja maduro, eu vou avançar. Eu vou progredir. E eu preciso saber que esse lugar que eu me encontro hoje talvez não seja aquilo que Deus espera de você. Talvez Deus espera de você alguns outros passos ainda, e às vezes virão situações que vai colocar em prova a sua humildade. O irmão Adilson comentou: Pastor Celso está lidando com dificuldades na saúde emocional. Eu não consigo imaginar a dor que ele está passando por ter perdido uma esposa que o acompanhou por anos. Às vezes, quando eu fico pensando o dia que Deus, caso leve a Juliana antes, como que eu lido com isso, já me dá uma angústia. Como que você lida se seu cônjuge partir? Não, eu não tenho mais nada que aprender. Não, eu ainda preciso aprender a lidar com essa situação para que eu consiga prosseguir. Ainda eu tenho muito que aprender, e você precisa ter essa humildade. Eu ainda tenho muito que corrigir. Não importa o quanto você já tem orado, o quanto você tem pregado, ensinado. Todos nós, irmãos, enfrentamos 2 perigos. Um tem a ver com o passado e o outro tem a ver com o presente. Nós podemos ser prisioneiros do nosso passado ou prisioneiros do nosso presente. Sabe o que quer dizer prisioneiros? É você estar satisfeito com aquilo e os feitos que você já fez. Não, eu não preciso mais fazer isso. Eu não preciso ir mais ali, eu não preciso frequentar mais isso daqui, porque eu já frequentei a vida inteira. Eu vou deixar para outras pessoas fazerem. Não, você precisa ter simplicidade de que você precisa continuar. Ainda tem muito o que crescer, ainda tem muito o que aprender. Por isso que ele usa a expressão prossigo. A pergunta é se você tem humildade para reconhecer isso hoje. Não importa qual seja a sua idade, de fé ou biológico, você precisa ter humildade, e você ainda tem muito o que crescer. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, no versículo 13, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe qual é a segunda atitude? Não permita que o teu passado defina quem você é. Não permita que aquilo que te aconteceu defina quem você está se tornando. Irmãos, qualquer pessoa que fica olhando para trás, ela não vai conseguir prosseguir.
você vai precisar colocar um ponto final, tá bom? Interessante que Paulo faz uso de uma linguagem olímpica, de um maratonista. E todo maratonista, quando ele está numa competição, ele tem um propósito. E às vezes a dor ela é tão latente, a dor ela é tão latejante, que às vezes nós perdemos o alvo. E começamos a olhar para as circunstâncias adversas que nos rodeiam. E às vezes é um drama tão acentuado que eu fico preso no passado. Não foi essa atitude que Paulo fez, porque ele entendia que ele deveria esquecer das coisas que para trás ficam. Numa maratona, quando um atleta olímpico olha para trás, ele corre o perigo de tropeçar e cair. Traz isso para a sua vida cristã. Crentes piedosos, quando ficaram muito tempo olhando para trás, eles tropeçaram e eles caíram. Irmãos, aqui não é o passado que te molda, é Jesus. Amém? Então olha para Jesus. Não fica olhando para aquilo que te aconteceu. Fita os teus olhos em Cristo e continua. Às vezes nós ficamos num paralelo oposto, ficamos tão orgulhosos com o nosso passado, ficamos tão cheios de si com relação àquilo que nós fizemos. Não é o que você fez que é a meta. Em contrapartida, não é a tua dor a tua meta, não é a tua perda a tua meta. Algumas pessoas têm feito do passado o seu Deus, e o seu Deus é Jesus. É para Ele que você olha, na tormenta, no mar revolto. Às vezes, irmãos, não é nem relevante aonde você esteve. O que realmente é relevante é onde o Senhor quer que você esteja. Paulo tinha coisas das quais ele queria esquecer. O que vocês acham? É lógico. Eu também. Lembre-se que antes ele se tornar um crente piedoso, apóstolo, ele foi um assassino. Paulo foi um homem sanguinário, um homem mau, um blasfemo, um insolente, um perseguidor da igreja. Ele queria se esquecer disso. Depois que o Senhor nos salvou, ele sofreu muito também. Ele foi muito maltratado. E não somente isso, das glórias que ele teve após a conversão dele. Imagina quantas pessoas foram influenciadas por ele diretamente em seus dias. Você sabe, né? Ele foi responsável pela mais da metade dos escritos do Novo Testamento. Paulo não fica preso nisso não. Nem nas coisas ruins que te aconteceu, nem nas coisas boas que tu fez. Não fica preso nisso não. Avança, meu filho. Prossiga para o alvo. Interessante que a teologia que Paulo aprendeu, ele não aprendeu no seminário. A teologia que ele aprendeu de Jesus Cristo. Jesus se revelou a ele. Então talvez ele tinha coisas das quais ele se orgulhasse, se vangloriasse, e aqui ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, se Paulo ficasse preso ao passado, ele não conseguiria prosseguir para o alvo. Desse modo, eu e você precisamos ter a mesma atitude. Então, seja liberto daquilo que te aconteceu.
obviamente no passado exerce forte influência sobre nós. Eu não nego isso. Eu não posso negar uma história. Porque o nosso passado nos afetou. A nossa educação, a nossa escola, as nossas experiências, as pessoas que tivemos contato, os lugares que nós visitamos, os trabalhos que participamos, tudo isso nos influencia, mas essas coisas não podem te definir. Jesus deve definir você. Ele é o modelo. Não são suas realizações e nem as suas dores que te definem. É Ele que deve definir você. Interessante que existe uma expressão do profeta Isaías que ele fala assim, que quando o Senhor nos salvou, Ele lançou os meus pecados, no plural, e Ele lançou aonde? No mar. Deus se esqueceu do seu passado. Deus pegou todas as suas fragilidades, todas as tuas dores, todos os teus pecados, Deus lançou no mar do esquecimento. E esquecer aqui não é ter amnésia, é não ser influenciado no dia de hoje por aquilo que te aconteceu. Se vocês não colocarem isso no passado, isso vai definir você. Você vai se descaracterizar. E talvez Jesus não vai ter tanta influência sobre você, mas aquilo que te aconteceu. Então, a primeira atitude que você deve ter é: você não pode se conformar com aquilo que te aconteceu. Tenha humildade e reconheça, há muito ainda o que aprender. Segunda atitude, de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo aqui, não permita que o teu passado te defina. São 4 atitudes, ok? A terceira atitude, ainda está no versículo 13. Diz assim, leio a partir do esquecendo-me. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Olha que interessante. A terceira atitude que eu posso destacar aqui nesse texto é: retome o propósito original. Às vezes no final de uma pregação o pastor faz apelo. Não faz? Qual o propósito do apelo? É ajudar você a retornar ao propósito original. Porque às vezes há tantas coisas que nos sobrevêm que às vezes a gente fica meio perdido. Aí vem a mensagem e coloca você de volta diante do propósito. Então esse é o ensinamento. Retome o propósito original. Por que Deus salvou você? Ele salvou você, Ele tirou você do lamaçal. Ele perdoou os seus pecados. Ele concedeu você vida eterna com um propósito. Então retome esse propósito novamente. Isso você vai ter que sempre renovar no seu coração, porque a gente perde, a pressão é muito grande, gente. O apóstolo Paulo, ele descobriu o segredo da vitória. Está aí no texto. Veja lá o versículo 13. É uma frase com 3 palavras. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Agora, uma frase com 3 palavras. Esse é o segredo. Mas uma coisa faço. É como se Paulo dissesse: mesmo diante de tudo que eu passei, uma coisa faço. E sabia que essa frase foi usada outras vezes na Bíblia? Por exemplo, quando Jesus estava conversando com aquele jovem rico, lembra do episódio? E ele falou que tinha cumprido todo o mandamento. O que Jesus falou para ele?
uma coisa falta. Você se lembra quando Jesus foi corrigir o mau comportamento de Marta? Maria estava sentada aos pés de Jesus, ávida aos ensinamentos. Marta ficou revoltada porque ela tinha muitos afazeres domésticos. E Jesus corrige a Marta. Jesus falou assim: Marta, uma coisa falta. E qual seria essa uma coisa falta? Jesus, o texto é muito claro em falar isso. Eu vou prosseguir para Jesus. É como se Paulo dissesse o seguinte: darei a minha vida um único propósito. Ele falou isso várias vezes, e às vezes até de forma poética. Para mim, o viver é Cristo. Eu considero tudo que eu fiz refúgio, por causa da sublimidade de Cristo. Jesus é o meu alvo supremo. Se você estiver no vale da sombra da morte, o pastor que vai te socorrer é Jesus. Corra para Ele. É Ele quem vai tirar você do vale sombrio da morte. Interessante que o apóstolo Paulo, ele vai usar uma expressão bem interessante. Ele vai falar sobre a soberana vocação de Deus. Legal isso, né? Soberana vocação. O que é a soberana vocação de Deus? Jesus. Vocação é chamado. Jesus tem chamado você para seguir Ele, aonde quer que você vá. Jesus é a vocação soberana de Deus para você. Você não pode se esquecer disso. Interessante que em outro texto, Jesus falou aos seus discípulos: vinde após mim. Em outro texto, siga-me. Em outro texto, eu sou o caminho. Ele já tinha falado isso para nós. Só que às vezes a dor é tão latejante que a gente esquece dessas coisas. Ele é o caminho, sempre vai ser. E para eu terminar, a quarta e última atitude que você deve ter é manter-se nesse caminho até o fim da tua vida. Amém? Manter-se nesse caminho até o final da tua vida. Ele te colocou nesse caminho, persiga Ele. Você sabia que Paulo, ele era perseguidor da igreja? Essa palavra perseguidor é a mesma de correr e prosseguir, é a mesma. Sabe qual foi a censura que Jesus falou a Saulo de Tarso no caminho de Damasco? Atos capítulo 10 ou 9, não lembro. Ele falou assim para Saulo de Tarso, mais tarde Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra disso? Ele se converteu. E Jesus falou para ele: Saulo, persiga. Ele entendeu o que ele estava falando. Eu vou perseguir Jesus. Agora eu não quero matá-lo, eu quero imitá-lo. Em Efésios capítulo 5 ele falou: pois sede meus imitadores, como sou de Cristo. Então, se eu vou perseguir a Jesus, com o intuito de imitá-lo, aonde quer que eu vá, em qualquer situação que eu esteja. E sabe qual é o nosso consolo?
se ficar pesado, Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Às vezes, no caminho para seguir Jesus, às vezes o fardo pesa. E Ele está falando: venha, fala para mim, e eu pego o seu fardo, eu consigo aguentar, e eu dou o meu para você. E sabe por que Jesus faria isso? Para que cada um dos senhores pudesse ser fiel até a morte. Senão você não conseguiria. Então, quando está pesado demais, Ele alivia para você, para que você continue nesse caminho até o fim. Amém? Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, todos de olhos fechados, cabeça baixada. Daqui a pouquinho nós vamos cantar um hino, não agora, mas daqui a pouquinho. Mas talvez você esteja aqui e você diga assim: pastor Mário, a mensagem falou ao meu coração, eu precisava ser despertado para essas realidades, isso me encorajou, me desafiou, e eu quero colocar essas atitudes em prática na minha vida, porque eu reconheço que eu preciso do Senhor. Ora por mim. Alguém assim? Eu gostaria de orar por você. Amém, pode abaixar. Amém, amém, obrigado, amém. Deus seja louvado. Isso. Pastor, ore por mim, me inclua. Amém, pode abaixar. Eu entendi o que o Senhor quer fazer da minha vida, o que eu preciso fazer. Mais alguém? Pastor, ore por mim. A mensagem falou no meu coração. Ok. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela forma tão singular, tão proposital que o Senhor fez hoje em trabalhar em uma área tão difícil. Eu peço a Ti, Pai, conceda-nos graça para que consigamos seguir o Senhor, aonde quer que estejamos. Senhor, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Vou pedir ao pianista que vá ao piano, nem precisa de projeção essa música, porque a gente conhece de cor. Nós vamos cantá-la ao Senhor, tá bom? Número 305, do Voz de Melodia, Preciso do Senhor. Então cante esse hino como uma oração, como uma consagração. De você falar a Deus: eu vou retomar o propósito original, que é seguir Jesus, e que Ele conceda graça para que eu permaneça nesse caminho até o fim. Amém? Coloque-se em pé junto comigo e vamos cantar. E após, o pastor Alexandre pode vir. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de Ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm ameaçar, ansioso elevo a voz a Ti e ouve meu clamar. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor.
salmista toca, feche seus olhos por mais alguns instantes. Talvez você esteja aqui e você não tem certeza da salvação. Você não sabe onde você vai depois que você partir desse mundo. Isso incomoda você. Pastor Mário, eu não tenho certeza se eu vou para o céu, se eu vou me encontrar com Deus depois que eu partir. Eu tenho dúvidas, e é normal ter dúvidas. Pastor, eu não quero sair daqui também com essas dúvidas sobre o destino eterno da minha vida. Pastor, ore por mim, por essa área. Ok, pode abaixar sua mão, eu vou orar por você. Pode abaixar também. Há mais alguém? Pastor, eu tenho dúvidas se Deus me aceita no céu quando eu partir. Ora por mim. Há mais alguém? Ok. Vocês dois que levantaram suas mãos, eu vou pedir a você que procura depois o pastor Alexandre. Ele vai sentar com você, ele vai explicar para você, com calma, o que Deus espera de você, tá bom? Pai, obrigado por esse privilégio que estamos tendo, e oramos em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Filipenses, capítulo de número 3. Eu quero falar sobre prisões do passado. Quando o irmão Adilson estava compartilhando a visita que ele fez com o pastor Celso, inclusive o pastor Celso, ele é da nossa época, né? Ele inclusive aplicou alguns desses materiais que eu estou dando hoje, para mim, talvez até para eles, há 25 anos atrás, né? E o irmão Adilson pediu oração, né, para essa fase que ele está passando, e o pastor Alexandre orou, e ele foi muito assertivo. Existem dores que não vai passar. Eu vou ter que aprender a conviver com elas. O tempo vai passar e a dor não vai diminuir. Ela vai existir, mas pela graça do Senhor, eu aprendo a lidar com ela. E se você não aprende, sua vida vai virar um inferno. Você não vai conseguir lidar com a dor. Por isso, prisões do passado. Eu preciso de graça para poder lidar com os desafios que vêm a mim. Talvez hoje na sua vida está tudo bem, mas a gente nunca sabe o que nos espera amanhã. Então é importante que você saiba que Deus tem um plano para ajudar você a lidar com as suas dores. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 12 ao número 14. Amém? Vamos ler? Não que o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, eu sublinharia essa palavra, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, obrigado pela tua graça que alcança todos nós. Tito, na carta que recebeu de Paulo, falou que a graça ela nos educa. Por isso, Deus, nós estamos contentes no Senhor, porque a graça nos ensina.
inclusive a lidar naqueles momentos mais sombrios, o vale da sombra da morte. Pedimos ao Senhor que nos fale ao coração, que a Tua palavra encha-nos de fé. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir das palavras de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de pedir permissão e fazer a vocês duas perguntinhas simples. Pode ser? A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: existem coisas das quais você se lamenta de não ter feito quando você olha para trás? Quando você olha para o seu passado, existem coisas que você se lamenta hoje de não ter feito? Ok. Segunda perguntinha. Nesse mesmo sentido, será que existem coisas das quais você se lamenta de ter feito? Então, essas duas perguntas, elas são cruciais saber respondê-las para você que quer continuar prosseguindo, avançando. Se você não quer ser escravo do seu passado, por isso que eu coloquei o título dessa mensagem como Prisões do Passado. Irmãos, a questão não é se você vai lamentar ou não, se você vai chorar ou não, se você vai ficar triste ou não. Não é essa a questão. A questão é o que você tem feito para que as coisas a partir de agora tenham um desfecho diferente. Ninguém pode mudar o passado, mas dependendo da postura que você tem, você pode alterar o seu futuro. Então a questão não é a dor que você passou, mas como que você lida com ela a partir de agora. Então, a pergunta correta seria a seguinte: como que eu faço para sair de uma prisão de lamentos e continuar seguindo em frente? Porque a vida continua. Não é verdade? E olha que interessante, todos os crentes, dos mais piedosos, e eles têm tido vitórias na vida cristã, mas eles não são privados de passar por um momento de dores. Nenhum dos cristãos mais piedosos, eles passaram por lutas terríveis. Mas eles precisaram aqui, colocar um ponto final no lamento, para que eles consigam seguir em frente. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei de uma coisa: nós precisamos colocar às vezes um ponto final, para a gente continuar avançando, prosseguindo. E aliás, não sei se você tem noção disso, depressão tem a ver com isso que nós estamos tratando. Às vezes a gente não consegue colocar um ponto final, e a gente acaba entrando numa espiral descendente. Já ouviu aquela expressão: o irmão ou a irmã está no fundo do poço? Então, esse texto, ele nos ensina como colocar um ponto final. E eu quero abordar esse aspecto aí da vida cristã com vocês. Mas eu quero ler novamente o texto, eu quero que você preste atenção no texto que vamos ler. Filipenses 3, 12 a 14. Não que o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, Paulo falando de si, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aqui, nesse conjunto de versos, algumas atitudes que eu devo ter. Ninguém poderá tê-la por vocês.
Se você quer prosseguir, se você quer avançar, esse texto apresenta a nós 4 atitudes. Vamos juntos lá para aprender? Primeira atitude, segundo as Escrituras, aqui ó, não se conforme com aquilo que te aconteceu. Não se conforme com aquilo que te aconteceu. Embora Paulo fosse um homem responsável e maduro na fé, inclusive esse é o sentido da expressão aí, perfeito. Paulo era um homem maduro. A palavra perfeito é uma tradução talvez um pouco equivocada, porque o sentido da palavra perfeito é um crente responsável, é um crente maduro. Paulo está falando, embora eu tenha atingido um certo grau de maturidade e seja de fato um crente responsável no sentido de caráter, Paulo está falando aqui, eu não estou